Paz do Senhor, igreja. Amém. Pode chegar nessa noite para adorar e exaltar o nome do Senhor. Pode dar uma glória a Deus. Glória a Deus. Deus, Ele se faz presente nesse lugar, igreja. Ele é o convidado de honra nessa noite. E Ele preparou um banquete para você essa noite. Eu gostaria de compartilhar contigo uma palavra que está aqui no livro de Romanos, no capítulo 12. Romanos capítulo 12, igreja, diz assim a palavra de Deus: a partir pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de você sentar, fosse a primeira vez. Porque eu e você, nós dependemos do Senhor. Se estamos aqui não é porque merecemos, não é porque somos melhores do que ninguém, mas é porque a graça de Deus, ela nos alcançou. E Deus é tão maravilhoso, igreja, que Ele te trouxe nessa noite. Ele preparou um alimento abençoado, porque Ele quer falar contigo. E essa carta é uma carta que eu sempre gosto de meditar nela, porque Paulo, quando ele escreve essa carta aos crentes que estão ali na cidade de Roma, ele não somente escreve para os judeus que estavam ali, mas ele escreve para os gentios, ele escreve para gregos, ele escreve para toda a espécie de ser humano que estava ali naquele lugar, naquela cidade. E o que é interessante, igreja, é que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela alcançou a vida desse homem de tal forma que o Senhor colocou no coração dele um amor tão grande, um amor tão maravilhoso e tão especial pela igreja, que Paulo ele tinha um cuidado, ele tinha um zelo com a noiva. E esse zelo, quando você lê a história dele, você vê que não vem dele, mas vem sim do próprio Espírito Santo. Vem do Espírito Santo que adentrou o coração dele e fez morada. E Paulo, por esse zelo que ele tinha pela igreja, e o Senhor, nessa noite, por esse zelo que ele tem com a plenitude, o Senhor lhe trouxe essa palavra nessa noite para falar aos nossos corações. E Paulo, ele escreve essa carta aos cidadãos que estavam ali em Roma. Essa carta ela foi escrita na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E Paulo escreve para aqueles homens, não só para os judeus, mas ele escreve para gregos, ele escreve para gentios, ele escreve para todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Porque naquele momento, se você for ler a história, o Evangelho ele já havia sido difundido naquela cidade de uma tal forma que a palavra ela não alcançou somente os judeus, ela alcançou a todos. Tanto é que a palavra de Deus ela diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que receberam, ele tem o direito de serem chamados o quê? Filhos. Ou seja, a palavra de Deus ela alcançou a todos. E o Evangelho ele já havia sido difundido ali naquela cidade, ele já havia sido expandido ali de uma tal forma que Paulo ele precisava cuidar, ele precisava alimentar, ele precisava instruir a igreja,
Porque Deus, Ele colocou uma grande responsabilidade nas mãos dele. Deus, Ele colocou um grande compromisso nas mãos dele. Só que muitos não entendem hoje a preciosidade daquilo que Deus Ele entregou em nossas mãos. É muito precioso. Deus, Ele te entregou um dom. Deus, Ele te entregou um talento. Mas o que é que tu tem feito com isso? O que é que tu tem feito com o talento que o Senhor Ele te entregou? E o Senhor Ele entregou um dom para o apóstolo Paulo. Aquele homem era um homem muito sábio. Era um homem instruído na lei, na Torá. Porém, o principal, o Senhor deu para ele quando ele teve um encontro com Cristo, que foi a presença do Espírito Santo. E com a presença do Espírito Santo na vida dele veio esse amor, veio esse zelo, veio esse cuidado que ele tinha com cada igreja que ele fundava. Aonde ele passava, ele deixava discípulos, ele deixava pessoas responsáveis para cuidar da igreja. Mas ele sempre estava por ali, instruindo, ensinando, mostrando o caminho para aqueles irmãos, a direção em que eles deveriam seguir. E Paulo escreve àqueles cidadãos ali que estavam na cidade de Roma. E ele escreve com a intenção de lembrar a eles que se eles foram alcançados por Cristo, foi pelo sacrifício de Jesus. Paulo escreve para eles e lembra a eles que se eles foram alcançados, se a graça de Deus alcançou eles, foi porque Cristo lá atrás, Ele fez um grande sacrifício. Portanto, igreja, nessa noite, se você está aqui, se o Senhor Ele te escolheu, se o Senhor Ele te chamou, foi porque lá atrás houve um sacrifício que alcançou a tua vida, que alcançou o teu ministério, que alcançou a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo escreve àqueles irmãos que estavam na cidade de Roma com essa intenção. Ele queria que eles não esquecessem que se eles estavam ali naquele lugar, não era mérito deles. Ninguém tinha mérito algum ali. Mas, se eles estavam ali de pé, foi porque o sacrifício que Jesus ele fez, ele foi tão grande, que toda a sujeira do pecado que outrora eles praticavam, a graça de Deus ela limpou. O sangue do Senhor fez uma limpeza na vida deles. E se eles estavam ali, era porque o Senhor havia alcançado a vida deles. E Paulo escreve para eles, para lembrar eles. E diz, olha, não esqueçam, se vocês estão aqui, é porque a graça de Deus ela alcançou vocês. Portanto, plenitude, não esquece, se tu estás aqui hoje de pé, não é mérito teu. É porque a graça de Deus ela te alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo lhe diz a eles que o que eles são foi por causa do sacrifício que Cristo ele fez. E Paulo lembra eles de tudo, do estado que a humanidade ela se encontrava antes do sacrifício de Jesus Cristo. Paulo ele lembra eles que a humanidade ela se encontrava num estado de calamidade. Antes do sacrifício de Jesus, a humanidade ela se encontrava num estado de perdição, porque só havia um caminho. Se o homem pecasse, depois que Adão ele cometeu a desobediência lá no Jardim do Éden, todo aquele que pecasse, ele iria perecer. Mas agora, Paulo ele lembra eles que depois do sacrifício de Cristo, agora não existe mais um caminho. Agora existem dois caminhos. Agora não existe só a porta larga. Agora existe a porta larga que leva para o inferno, mas também existe a porta estreita que conduz até o céu. Louvado seja o nome do Senhor.
E Paulo ele faz questão de lembrar os cidadãos de Roma que a herança deixada por Adão no jardim do Éden pela sua desobediência é o resultado disso. Paulo lembra em Romanos 3, capítulo 3, no verso 23, ele lembra ele, diz, olha, todos pecaram e todos estão aqui, destituídos da glória de Deus. Depois que Adão ele peca, a humanidade ela estava destituída da glória de Deus. A humanidade estava afastada do Senhor. Mas só que Paulo ele faz questão de lembrar a eles que se eles estavam ali naquele lugar, não era mérito deles. Ele faz questão de lembrar que era mérito do Senhor, era mérito da graça de Deus, do favor do Senhor que alcançou a vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, igreja, o homem ele estava afastado de Deus. O homem estava condenado ao fogo eterno, conforme diz lá em Isaías 59:2, que diz assim: os nossos pecados, eles fazem o quê? Separação entre nós e Deus. Mas Paulo ele lembra que a única coisa que afastou o homem de Deus foi o quê? O pecado, a desobediência. É isso que nos afasta do Senhor. Não é o Senhor que se afasta de nós, igreja. Somos nós que nos afastamos dele. É o pecado que nos afasta de Deus. Mas só que Paulo, ele faz questão de lembrar, no capítulo 6 dessa carta, ele diz, olha, porque o salário do pecado é o quê? A morte. A consequência do pecado do homem é a morte. Mas, igreja, entenda uma coisa, não é só a morte física, mas é também o quê? A morte espiritual. Porque a pior morte não é aquela em que você vê o homem adoecer e morrer. Não é aquela em que você vê alguém ser baleado e morrer. Essa não é a pior morte. A pior morte, a palavra de Deus diz que é o quê? A morte eterna. É passar a eternidade longe daquele que nos criou. É passar a eternidade longe do Senhor. Porque Deus, ele fez o homem para ter comunhão com ele. Mas só que a desobediência de Adão afastou a humanidade do Senhor. Mas só que Deus, igreja, ele tinha um plano. Ele tinha um plano para a humanidade. Ele tinha um plano para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Se antes o homem ele não tinha esperança de salvação, quando Cristo veio e morreu por nós, aquele homem que outrora ele estava com medo de passar a eternidade longe do Senhor, agora ele tem uma esperança. Tanto é que ele diz, ele continua, no mesmo capítulo 3 ele diz, olha, o salário, capítulo 6 ele diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. A consequência do pecado do homem é a morte, e não só a morte física, mas a pior morte que tem é aquela em que o homem vai passar a eternidade longe de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, ele diz que a humanidade ela estava condenada. Mas também Paulo diz, no capítulo 3, que o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida. É a vida eterna. Porque quando o homem lá atrás, ele desobedeceu, ele abriu uma porta. Ele abriu um caminho. Só que esse caminho, ele só tinha um destino, o inferno. Ele só tinha um destino, a morte eterna. Não tinha esperança. Não tinha esperança para a humanidade. Porém, o Senhor, ele preparou todo o projeto. Projeto esse que alcançou a minha vida e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, ele tinha um zelo tão grande pela igreja, que ele fez questão de lembrar a eles, olha, lembrem-se que lá atrás a humanidade ela não tinha esperança. Outrora, esse homem que pecava,
ele não tinha mais esperança. O destino dele era a morte eterna. Mas agora ele tem uma esperança. Ele tem uma convicção. A convicção que ele pode sim resgatar a comunhão com o Pai. Só que como é que ele vai resgatar essa comunhão com o Pai, igreja? Lá em João, capítulo 14, no verso 6, Jesus ele diz para aqueles irmãos que estavam ali, ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para conhecer a Cristo, tem que passar pelo caminho. Para resgatar a comunhão com o Pai, tem que passar por esse caminho. E que é o caminho, igreja? O caminho é Jesus. Jesus ele disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando Adão ele peca, ele abre esse caminho que leva para a perdição. Mas só que quando Jesus ele vem, ele restaura a comunhão do homem com o Pai. Ele restaura a esperança da humanidade. Ele restaura essa esperança. E agora o homem ele tem uma esperança. Talvez você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou. Mas talvez o inimigo, ninguém sabe, tem lançado na tua mente que não tem mais esperança para ti. Quem sabe o teu adversário ele tem lançado na tua mente, nos teus pensamentos, que não tem mais jeito. Mas só que Jesus ele vem e diz que tem jeito sim. Tem jeito sim. Tem jeito sim. E ele diz: olha, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para chegar até o Pai, tem que passar por esse caminho. E Jesus, quando ele chega, ele agora mostra para a humanidade que agora não existe mais só o caminho que leva para o inferno. Agora existem dois caminhos. Portanto, igreja, você só vai para o inferno se você não se arrepender. Você só vai passar a eternidade longe do teu Pai se você não quiser. Se você não se arrepender, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ele mostra para a humanidade: agora não existe mais só o caminho que leva para a morte. Agora existe o caminho que leva para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E esse caminho é Jesus. Esse caminho é Jesus. E Paulo ele faz questão de mostrar para os cidadãos daquela cidade que essa nova vida que eles estavam trilhando com Cristo não era por mérito deles, não era por merecimento de ninguém, mas era única e exclusivamente pela graça que Cristo ele nos deixou quando ele morreu por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, igreja, não existe só a porta larga que conduz à perdição, agora existe a porta estreita. Mas a porta estreita, igreja, por mais que você passe luta, por mais que você passe dificuldade, por mais que tenham pedras nesse caminho, o Senhor está do teu lado. O Senhor está te ajudando, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo ele faz questão que aqueles irmãos eles lembrem disso. Eles lembrem que a humanidade lá atrás não tinha jeito. A humanidade estava condenada. Porém, quando Jesus ele vem, ele resgata essa comunhão com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele nos dá, igreja, a oportunidade. Ele deu a oportunidade para que a humanidade se entregasse a Ele. Só vai para o inferno quem quer, pois Ele dá todos os dias uma oportunidade. Muitos queriam ter essa oportunidade que você está tendo aí de estar sentados, ouvindo uma palavra, mas não tiveram, não acordaram com vida. Portanto, se tu chegou nessa noite, aproveita. Aproveita essa oportunidade e passa por esse caminho. Louvado seja o nome do Senhor, que é Jesus. Aleluia. Lá no livro de Romanos, no capítulo 5, Paulo ele vai dizer que a lei ela veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, ele diz lá, Romanos 5, verso 20,
aonde aumentou o pecado, a graça de Deus, ela aumentou. Se você for olhar a história de Moisés, ele foi um homem quase perfeito. Ele matou um egípcio, ele foi fugitivo, ele quebrou as tábuas da lei, quando ele estava irado com o povo. Moisés também feriu a rocha mais de uma vez, quando o Senhor tinha pedido para ele ferir somente uma. E aí, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 34, o Senhor ele chama Moisés e fala: olha, Moisés, contempla a terra que eu prometi para o teu povo, contempla a terra que eu prometi para a nação de Israel. Mas olha, tu vai só contemplar. Aquilo era a lei. Moisés ele só contemplou, ele não entrou na terra prometida. Mas Jesus, igreja, Jesus ele chega agora não para abolir a lei. Jesus ele chega não para fazer que a lei ela seja esquecida. Mas Jesus ele chega para mim e para você e diz: olha, meu filho, você é pecador sim. Romanos diz que todos pecaram. Nós somos pecadores sim. Mas agora existe a minha graça. Por mais que você pegue, que você fale, a minha graça, se você se arrepender, a minha graça e o meu sangue ele te limpa. Ele te purifica de todo o pecado. Ele te purifica de toda acusação de Satanás. Porque o adversário, a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,8, ele diz: olha, sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário ele anda o quê? Em derredor. Quando você peca, o teu adversário ele vai levar as tuas acusações diante de Deus. Mas só que Jesus ele chega e diz: olha para mim e para você, diz: olha, filho, você é falho, você é pecador, mas a minha graça e o meu sangue te limpa de todo pecado. Boa noite, igreja. Quem sabe, em meio a lutas, em meio a dificuldades, quem sabe o adversário ele até tentou fazer você não vir para a casa de Deus para ouvir essa palavra. Mas sabe por quê? Porque ele sabe que se tu entender o valor desse sacrifício, tu nunca mais vai deixar de servir a Cristo porque tu falhou. Porque é isso que ele quer. Ele quer fazer você esquecer o valor desse sacrifício. Esse sacrifício foi com alto preço. Foi com preço de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Só que muitos não entendem o valor que esse sacrifício teve. E aí o adversário ele vence. Porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, para buscar a quem tragar. E quando você falha, ele te acusa. Ele lança no teu rosto as tuas falhas. Mas o Senhor ele não faz isso. O Senhor ele pega o ladrão, ele pega a prostituta, ele pega o viciado e ele limpa. E ele purifica, ele faz um homem de Deus, ele faz a mulher uma mulher de Deus, ele faz um homem instrumento nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é isso, irmão? Isso é a graça de Deus. Isso é o favor que o Senhor ele deixou para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o adversário todos os dias ele luta. Ele luta para que eu e você nós não venhamos cumprir o nosso ministério. Porque nós falhamos. Todos os dias nós erramos. E o adversário ele tenta fazer: tu vai lá, tu vai pregar, mas tu errou, tu falhou. Mas só que o Senhor ele vem e nos fala: olha, filho, se tu te arrepender, a minha graça e o meu sangue ele te limpa, ele te purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o Senhor ele nos diz, igreja, o diabo ele é o nosso acusador. Todos os dias ele vai nos acusar. Porém, quando a gente observa na palavra do Senhor lá em Romanos, no capítulo 8,
O Senhor ele nos diz, olha, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque não somos perfeitos, igreja. Todos os dias eu e você nós falhamos, todos os dias nós erramos, mas só que o Senhor, ele diz, olha, lá em Romanos 8, nenhuma condenação há. Se fosse lá atrás, não estaria ninguém vivo, estaria todo mundo exterminado, porque todos pecaram. A gente já começa pecando quando a gente diz que não temos pecado. Só que muitos não entendem o valor que esse sacrifício ele tem. Se Deus ele fez esse sacrifício por mim e por você, é para que a graça de Deus ela superabunde o pecado que tenta te acusar. É para que a graça de Deus ela transborde na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo lhe diz para aquela igreja, olha, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a sua carne, mas segundo o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele tinha esse zelo, ele tinha esse cuidado, ele tinha esse amor pela igreja. Só que o que é interessante é que ele era um perseguidor, ele era alguém desacreditado na sociedade. Quantos de nós julgamos aqueles que estão lá fora? Quantos de nós tratamos com indiferença aquele que se afastou, aquele que se desviou dos caminhos do Senhor? Porque não entendemos o valor dessa graça. Porque se nós entendêssemos o valor que tem essa graça, nós entenderíamos que o Senhor ele ama também o ladrão, ele ama a prostituta, ele ama aquele que está, quem sabe, hoje afastado, mas amanhã, se ele quiser, se o Senhor quiser, ele restaura, ele muda o quadro. Louvado seja o nome do Senhor. Só que eu e você, muitas das vezes, nós nos julgamos santos demais, não é verdade? Porque nós estamos vindo para a casa do Senhor na quarta, na sexta, no domingo, na escola, e o irmão vem. Mas só que, olha, igreja, naquele grande dia, a palavra de Deus diz que nós vamos ter o que? Surpresas. Naquele grande dia, a palavra de Deus diz que vão estar dois no campo. E um vai subir e o outro vai ficar. Portanto, não sou eu, nem é você, quem vai dizer quem vai subir ou quem vai ficar. Paulo, ele lembra aquela igreja que o sacrifício de Cristo foi por isso. Foi pelo ladrão, foi pela prostituta, pelo drogado, foi por todos aqueles que estão perdidos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele lembra aquela igreja que se eles estão ali de pé, não era mérito de ninguém, porque outrora a humanidade ela estava perdida, não tinha jeito para ninguém, não tinha esperança. Mas Paulo ele lembra, Cristo ele fez um sacrifício por mim e por você. Só que há momentos na nossa caminhada em que eu e você, quem sabe, nós nos sentimos sós, sem esperança. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e você tem se sentido só, sem esperança. Mas só que Paulo ele vem nos lembrar, olha, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para ti. Nenhuma condenação há para mim. Porque nós aceitamos a Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos perfeitos, igreja. Por isso, a graça de Deus, o favor de Deus, ele nos alcança todos os dias da nossa vida. Deus, ele quer nos dar mais uma oportunidade. Ele diz na sua palavra lá em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, ele diz, olha, eis que estou o quê? À porta e bato. Se alguém
ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O Senhor está nessa noite batendo a sua porta. O Senhor está nessa noite batendo na porta do teu coração. Quem sabe você chegou nessa noite aqui com o coração só misericórdia, mas o Senhor, Ele diz, olha, eis que estou à porta do quarto. Ele não é mal educado, Ele não entra em brechas, Ele entra quando a porta ela está aberta. Só que Ele não obriga ninguém. Quando Jesus, Ele chama os seus discípulos, Ele diz, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele diz, olha, quem quiser. A escolha, ela é minha, ela é sua essa noite. O Senhor, Ele está falando conosco. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Há momentos, igreja, em que a cruz ela parece pesada. Há momentos em que a caminhada ela parece dura, água. Mas o Senhor, Ele diz que Ele está conosco. Ele diz, olha, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Eu venci o mundo e vocês também vencerão. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele está à porta do nosso coração. E Ele nos dá mais uma oportunidade hoje. Muitos queriam ter essa oportunidade que você está tendo, mas não estão tendo. Porque quem sabe estão no leito de hospital, quem sabe estão acamados, quem sabe nem acordaram hoje com vida. Mas só que você chegou aqui nessa noite, não foi o teu irmão que te convidou, não foi tu mesmo que sentiu vontade, foi o Espírito Santo que te visitou. Foi o Espírito Santo que falou ao teu coração, olha, vai lá que eu vou falar contigo, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer nos dar mais uma oportunidade, porque a graça e a misericórdia dEle, ela quer nos alcançar. E Paulo pensa em alguém que tinha um amor pela igreja. Pensa em alguém que tinha um zelo no seu ministério, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, aqui em Romanos, no capítulo 8, no verso 31, ele diz, olha, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti são entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores daquele que nos amou. Louvado seja o Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus, igreja. Nada, nem a morte, nem as angústias, nem a nudez, nem a espada, nem as prisões, nem as calúnias, nem as pedradas. Nada pode te separar do amor de Deus. O adversário ele quer fazer com que você esqueça que esse amor ele existe, que essa graça ela existe. O adversário ele luta todos os dias para fazer você deixar o teu ministério, para fazer você abandonar aquilo que o Senhor te entregou. Mas a reflexão que vem até nós essa noite, o que é que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos entregou?
O que é que nós temos feito com o talento que o Senhor lhe deu às nossas mãos? Louvado seja o nome do Senhor. Plenitude, o que é que tu tem feito com aquilo que o Senhor lhe te entregou? Aquela parábola dos talentos diz que um ganhou 5, outro ganhou outra quantidade, outro ganhou. Mas teve um que ele ganhou 1 e ele enterrou. Ele enterrou o talento dele. Outros ganharam 2 e multiplicaram. Outro ganhou 5 e multiplicou. Mas e você, o que é que tu tem feito? O que é que tu tem feito com o que o Senhor lhe te entregou? Louvado seja o nome do Senhor. Será se você enterrou? Ou será se você tem multiplicado, você tem zelado, você tem cuidado? Paulo, ele tinha um zelo pelo seu ministério, porque ele sabia da importância que ele tinha para o reino de Deus. Você é importante. O adversário luta todos os dias para querer te dizer que você não é importante. Você é importante no reino de Deus. Você é importante. A palavra de Deus diz: olha, filho, a seara, ela é grande. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. O Senhor, Ele está te esperando. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer nos dar mais uma oportunidade. Você pode se colocar de pé.